Bom dia, amigo. É bom estarmos juntos mais uma vez, tendo a oportunidade de começar um dia meditando na palavra de Deus. Agradeço de coração a sua companhia, a sua atenção e meu grande desejo que, de alguma forma, nossa reflexão na palavra de Deus possa ser útil para o seu dia e para a sua vida. Como sempre gosto de fazer, um abraço todo especial para os aniversariantes do dia de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, dirija o seu caminhar, cuide dos seus passos e derrame muita paz sobre o seu viver. A todos um convite. Esta é a última semana do mês de maio. Nós, na próxima sexta-feira, dia 1º, estaremos juntos aqui na igreja com uma programação especial, uma palestra com o pastor, conferencista e escritor Hernandes Dias Lopes. Esperamos então a sua presença para conosco aprendermos mais sobre aquilo que Deus ensina a respeito da família, e espero que isso seja útil para a sua família especialmente. Vamos à palavra de Deus, e eu quero ler com você no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, a primeira sentença do versículo 6, que diz o seguinte: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. É interessante esse capítulo do livro do profeta Oséias, porque ele fala sobre a situação em que o povo está, fala inclusive sobre a corrupção, tema ao qual fizemos referência em nossa meditação de hoje. E esse texto é lembrado pela professora Ábia em nossa meditação dos 100 dias que impactaram o Brasil, na meditação de ontem. E ela faz referência a esse texto ao lembrar que muitas vezes a falta de conhecimento é a fonte de destruição, porque impede a reação diante de determinados erros, determinadas dificuldades. A verdade é que o povo de Israel sofria com a corrupção generalizada. E Deus então transmite, através do profeta Oséias, um alerta quanto a esta atitude. Fala sobre as injustiças sociais, fala sobre as desigualdades, fala sobre a atitude de alguns que desejam explorar aos outros. E nesse contexto, ele destaca que a falta de conhecimento, muitas vezes, favorece a destruição. E que eu quero lembrar para você que quando nós pensamos em conhecimento, é claro, o texto está falando de conhecimento em termos gerais, em termos generalizados. E temos que admitir que muito do sofrimento do povo brasileiro decorre da falta de conhecimento acadêmico, da falta de formação. Um povo que não tem a oportunidade de ser alfabetizado e de aprender coisas fundamentais é um povo muito mais facilmente dominado e muito mais facilmente explorado. Temos sim que lutar para que em nossa pátria a alfabetização alcance todos os cantos do nosso país. As pessoas sejam melhor instruídas. O acesso à informação e à comunicação torne as pessoas cidadãs. Coloque-as em condição de agir onde estão e de interagir com o meio e com a sociedade de forma a influenciar e a mudar muitas vezes fatos e acontecimentos que têm sido perniciosos, têm sido prejudiciais a grupos sociais os mais diversos em nossa nação. Pensamos então em conhecimento como uma fonte de desenvolvimento e uma oportunidade, uma possibilidade de melhor reação diante dos problemas e obstáculos sociais. Mas eu quero refletir com você também a respeito de um conhecimento específico. Se os conhecimentos, de um modo geral, facilitam e favorecem a nossa existência, nossa interação social, nosso desenvolvimento como indivíduos e como comunidade, a palavra de Deus nos fala a respeito de um conhecimento específico. O próprio Senhor Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando nós pensamos sobre isso, alguns conceitos são fundamentais. O primeiro deles é o conceito da existência de verdade. Assustamos-nos com a proposta dos nossos dias, a partir da qual o conceito de verdade tem sido desconstruído. Desaparece a ideia de verdade absoluta e de verdade universal. Todo mundo pode ter a sua verdade, qualquer verdade é válida. É lamentável perceber esse tipo de postura, esse tipo de atitude, porque nós sabemos que não é bem assim. Quando Jesus fala do conhecer a verdade, ele parte do pressuposto de que existe sim uma verdade absoluta. Existe uma verdade universal,
que deverá ser transmitida de forma contextualizada, mas que não mudará de acordo com o gosto e a preferência daquele que a busca. Numa sociedade em que a verdade se dilui, se desfaz e que os interesses pessoais se sobrepõem à existência da verdade, veremos uma situação inadministrável com o tempo, porque os interesses pessoais se sobrepujarão em relação aos interesses coletivos, se sobreporão aos interesses coletivos. E esse é um problema sério a ser considerado. Uma outra coisa a ser considerada é que quando Jesus fala de verdade, ele fala de verdade válida não apenas para os nossos dias e para o tempo presente, mas de uma verdade que se projeta e que aponta para a eternidade. O ensinamento de Jesus Cristo sempre teve como características a profundidade. Jesus não apenas fugia da religiosidade superficial, como ele a condenava. Jesus fala de algo profundo, de algo íntimo, de algo que se reflete em nosso comportamento, mas não é primeiro comportamental, é primeiro interior, e o comportamento será reflexo dessa experiência íntima. E um outro aspecto é que Jesus fala de uma verdade eterna, porque uma verdade que nos projeta para a eternidade. Fala de uma existência que ultrapassa a mera existência humana, limitada a alguns anos ou algumas décadas. Quando a palavra de Deus fala da vida que Cristo promete, fala de vida eterna, o que nos lembra não apenas a plenitude da vida que só Jesus pode proporcionar, mas sobretudo a ideia de que, uma vez encerrada a nossa vida terrena, há uma eternidade a ser vivida. E em relação a esta eternidade, o que nos condena, o que impede o nosso acesso a ela é o pecado, e todos somos pecadores. Ao dizer que ele, Jesus Cristo, a verdade, nos liberta do pecado, ele afirma não apenas que a verdade nos libertará, mas ele está a nos dizer que, libertos do pecado, da escravidão, do peso e da condenação do pecado, nós passamos a ter a certeza da vida eterna. E aí que entendemos por que a palavra de Deus diz que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Se a destruição vem pela falta de conhecimento, eu quero lhe propor o verdadeiro conhecimento. Conhecimento que o torne mais apto a viver e a existir entre as pessoas de modo a influenciar o ambiente onde vive. Conhecimento de Cristo, capaz de proporcionar vida eterna. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por aquilo que a Tua palavra nos ensina. Ajuda-nos a buscar o conhecimento e a promovê-lo, de tal forma que, como cidadãos, vivamos melhor no ambiente onde estamos. Mas ajuda-nos também, Senhor, a conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo. Este conhecimento que nos proporciona perdão e nos assegura vida eterna. Amém. Lá vem o sol, enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol, quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.